alguns anos vem crescendo no Brasil a consciência de que serviços como água, energia e gás em condomínios devem ser medidos de forma individual, de acordo com o consumo de cada morador. O vereador Carlos Todeschini tem um projeto de lei que prevê a medição do consumo individual do gás de cada morador em condomínios. Este é o tema do programa Com a Câmara na Cidade de hoje. Vereador, fale um pouco sobre o projeto. Bem, nós temos desde sempre a medição individual de energia nos condomínios, nos apartamentos, nesses casos. Recentemente foi aprovada em Porto Alegre, por iniciativa nossa, a lei que cria a medição individual de água em condomínios, que foi um grande avanço. E agora nós apresentamos um projeto de lei que prevê a medição individual de gás e a medição individual de água quente, para que se possa medir para controlar melhor o consumo. Como é que funciona hoje essa questão da medição do gás nos condomínios? Bem, a conta ela vem através de um medidor geral para todos os apartamentos, todos os condôminos, e ele é rateado de forma equitativa entre todos. E isso não estabelece o melhor critério de justiça e nem possibilita um controle mais efetivo de todo o consumo. E no caso da água quente, tem ainda a vantagem de poder identificar de forma mais precisa não só o consumo, mas também os eventuais vazamentos, de forma a atacar localizadamente o problema, facilitando o conserto e aumentando o nível de controle que se pode ter sobre esse tipo de consumo. Nos projetos arquitetônicos novos, como é que será esse controle? Bem, aí a lei vai prever que os novos condomínios serão obrigados a fazer a instalação desses equipamentos, que eles são altamente econômicos. O custo-benefício dele é extraordinário, porque o que se economiza é recuperado em muito pouco tempo, em relação àquilo que é investido. Então é uma medida desejável, que ela vem através de uma lei, porque ela uniformiza e cria uma cultura, cria toda uma dinâmica das pessoas passarem a se preocupar com o consumo energético de um lado e de outro também com a economia da água, porque quando não tem a medição individual há um certo relaxamento e as pessoas passam a gastar sem muito critério. Então, com a medição individual, a gente tem experiências que são não só brasileiras, são mundiais, que é viável, é econômico e o resultado é significativo. Esse é o nosso objetivo. Nos condomínios já mais antigos, eles também terão que se adaptar ao novo sistema? Não, aí nós temos que fazer uma mediação, criando medidas de estímulo. Eles não serão obrigados, a priori, porque muitas vezes não tem possibilidade de adaptação, mas terão incentivos e terão também o apoio, e quando for criada uma cultura de que isso realmente traz benefícios econômicos, financeiros e ambientais a todos, certamente muitos condomínios antigos vão poder se adaptar também com grandes vantagens. Como é que funciona? Ele passa a ser obrigatório para os condomínios novos, e os antigos têm um estímulo para que possam se adaptar, porque isso traz um benefício geral a todos, com economia, com poupança e com melhor uso da energia, que é algo que deve ser buscado para todos, e também um melhor controle do gasto de água quente, no caso, porque nós estamos propondo um projeto conjugado, que é a medição individual de gás e de água quente, porque hoje essa conta ela é rateada de forma equitativa, não estabelecendo um critério mais aprimorado de justiça, que é o objetivo do nosso projeto.
prédios antigos muitas vezes têm algumas dificuldades, mas isso aqui é um prédio de 37, 38 anos e que foi adaptado e foi tecnicamente viável instalar esse medidor, esse hidrômetro de água quente. Então, depende caso a caso. O sistema de água quente para muitos dos prédios, e esse é um prédio típico, é feito por uma caldeira. Inclusive nesse prédio aqui a caldeira originalmente era a óleo diesel, depois foi transformada em caldeira a lenha. Atualmente ela funciona como caldeira a gás. E para evitar nesse prédio especificamente que houvesse distorções entre o que cada um despende de gás e o que essas unidades respectivamente pagam pelo gás que consomem, eles houveram por bem então colocar, antes de qualquer obrigatoriedade, colocar medidores individuais para água quente, para que cada um pagasse o gás gasto na água quente proporcionalmente ao que gastam. Esse gás, na verdade, o gás abastece também os fogões, mas para isso tem um medidor de gás em cada apartamento, que nós vamos ver também daqui a pouco. Mas para poder medir o gás gasto no aquecimento da água, se colocou então um medidor de água quente. É isso, que ele indiretamente mede o gás consumido por essa água quente. Esse sistema funciona da seguinte forma: o gás aquecido por essa caldeira passa pela tubulação, a água aquecida nessa caldeira a gás passa pela tubulação, abastece os apartamentos. E tem um medidor, que nós vamos ver daqui a pouco, um medidor de água quente em cada uma dessas unidades, e mensalmente é feita essa medição e cada apartamento paga por aquilo que consome, simplesmente isso. Então ele está pagando não só a água quente, como o gás que consome. O gás normalmente tem um reservatório, ou muitos prédios ainda têm cilindros de gás. E esse gás, então, esse consumo de gás, que é um volume grande que as companhias abastecem, no caso desse prédio aqui são cilindros de gás, ele é rateado exatamente pela proporção da medição do medidor de gás e proporcionalmente ao medidor de água quente. Então há um rateio desse volume utilizado pelo prédio mês a mês. É feita uma planilha, cada apartamento tem a medição do seu consumo e se gera uma proporcionalidade de pagamento. Desde a construção do prédio, nós tínhamos apenas um medidor que media o gás geral consumido na cozinha. A água quente era, como já disse o Dr. Eliezer, era feito através de caldeira, inicialmente a óleo, depois a lenha. E desde 1999 nós adotamos o sistema a gás. Com essa caldeira a gás, como vocês viram lá embaixo, o gás é adquirido em 2 vezes ao mês, normalmente, e a medição é feita pelo zelador num determinado dia, que faz a medição nos 2 medidores. Tem o medidor da gás comum da cozinha e o outro para a água quente. O rateio depois desse valor é feito da seguinte forma: como o gás é fornecido em quilo e os medidores medem em metro cúbico, nós fazemos através de uma planilha a conversão de quilo para metro cúbico, que se torna mais fácil inclusive para dividir, né? Se desconta 20% para a manutenção do sistema, que é para o sistema ficar ligado 24 horas por dia. Então esse 20% corresponde mais ou menos o consumo da caldeira durante a noite, na hora que não é usada. Os outros 80% é o que seria distribuído, descontado o valor individual de cada medidor de cozinha. Então esse outro é rateado pelo medidor de água quente, da área de serviço aí, ele é rateado de acordo com o consumo de cada apartamento. E assim tem funcionado bem durante esses 10 anos aí, tranquilamente. Esse é um medidor de água quente, ele mede passagem de água por ele.
que indiretamente reflete o consumo do gás utilizado para o aquecimento dessa água. Aquele medidor que a gente viu ali na entrada, ele só é um medidor de gás que mede justamente o gás utilizado pelo fogão de cozinha. Então, muito embora o gás se utilize para medir a água quente, medidor de gás para água quente nós não temos. Nós temos um medidor da água quente em si, que vai refletir, consequentemente, o consumo do gás utilizado para aquecê-la. Então existe um medidor para o gás de cozinha e para o gás utilizado para esquentar a água. Exatamente. Muito embora isso aqui seja um prédio antigo, de mais de 30 anos, ele contempla esses dois medidores, do consumo de gás do fogão e o consumo de gás utilizado para aquecimento da água. Já aquele outro prédio que a gente viu anteriormente, ele tem uma grande caldeira que abastece o prédio inteiro a gás e ninguém sabe quem consome o quê. Todo mundo paga a mesma coisa. Qual é a atual situação do projeto na Câmara de Vereadores? Ele está na ordem do dia, ele está maturado para ser votado, ele foi aprovado em todas as comissões e, portanto, é um projeto que tem todas as condições de ser aprovado no menor prazo de tempo possível. Eu recebi uma manifestação do Secov, que é uma questão importante, porque o Secov é um sindicato que trabalha nas questões da administração, sindicato dos administradores de condomínios aqui do Rio Grande do Sul, também foi favorável ao projeto, desde que ele não obrigue os prédios antigos. E isso nós faremos através da onda do incentivo e da consciência que vai ser criado, porque isso vem em benefício do conjunto, né, dos condôminos da cidade. Economiza gás, economiza água quente, reduz custos, faz bem para o bolso e faz bem para a natureza. São muitos ganhos somados, né, nos objetivos desta lei, desse projeto. Já disse antes, nós temos na cultura incorporado desde a origem a medição individual da energia. Agora, recentemente, aprovamos a lei que propôs a medição individual de água. E agora é um novo passo, até porque o gás encanado em Porto Alegre é um produto relativamente novo, mas também vem acoplado a ele a questão do uso do gás para o aquecimento das caldeiras, e isso vai proporcionar certamente uma diminuição do custo. Há dados, por exemplo, que o consumo de água normal, ele pelo menos reduz em 20% quando é feita a medição individual. Existe uma diferença muito grande entre os apartamentos, entre o consumo de gás? Como é que é? Existe sim uma diferença, porque os apartamentos não têm o mesmo número de pessoas cada um. Há apartamentos com 2 pessoas só, outros que têm 5, 6 ou 7 pessoas. E o banho, que é um dos maiores consumos de água quente, claro que cada apartamento com maior número de pessoas, o consumo é maior. Então, isso aí realmente dá uma diferença grande. Que no início era dividido em partes iguais, né? Então se tornou difícil aí de avaliar. Então, com a instalação dos medidores individuais de água quente, se tornou possível fazer uma distribuição mais racional. E existem meses onde o consumo é maior? Tem, exatamente nos meses de inverno, nos meses frio, aumenta o consumo, por causa do consumo maior de água quente. E nos meses de verão, inclusive, ela diminui, porque além do próprio clima favorecer isso, também tem a ida do pessoal para a praia, a saída, viagens, etc.
também diminui o consumo. Existe alguma desvantagem para o consumidor? Pelo contrário, só vantagens. Uma delas, nós podemos detectar vazamentos por essa utilização, ou seja, pode acontecer que um apartamento tenha consumo de água quente sem estar efetivamente consumindo. Então, deve ter em algum lugar da rede algum vazamento. Isso é uma grande vantagem. A outra grande vantagem, efetivamente, é a da justiça na cobrança desse consumo, ou seja, os apartamentos deixam de pagar pela sua área, pela sua fração ideal e passam a pagar pelo efetivo consumo das energias, tanto água quanto gás. Já existem empresas especializadas nesse tipo de serviço e implantar esse sistema? Já existem, sim. Porto Alegre deve ter 3 ou 4 empresas já focadas nesse trabalho. Como é que está a aceitação da população para o projeto de lei? Olha, a experiência que nós tivemos com a medição individual de água foi um projeto que teve a aprovação em enquetes, em pesquisas que nós fizemos de 97% a 98% da cidade. E eu não acredito que seja diferente. Por quê? Porque todos vão ganhar. Porque vai ser um benefício generalizado, tanto econômico como financeiro, bem como ambiental, como eu falei anteriormente. Então, isso é desejável e deve fazer parte da consciência do novo consumidor do futuro, mas também não só do futuro, do presente, o que é fundamental e importante para todos. Cria consciência e cria, sobretudo, mecanismos de controle. Isso é fundamental para que as pessoas possam, medindo, saber o que estão consumindo e saber aquilo que podem reduzir, aquilo que podem economizar, porque isso fará bem para o bolso, fará bem para o condomínio e fará bem para a natureza também. O primeiro prejuízo é que nós temos um gasto maior de energia e um gasto maior de água. Até porque muitas vezes, no caso da água, tem perdas e que elas demoram para serem identificadas. Estabelecendo um maior controle na conta, ganhará o público, porque nós teremos menos gasto de energia, ganhará a natureza, porque nós teremos menos emissões de carbono, e ganhará também o condômino individual, que poderá, além de pagar aquilo que realmente consome, poderá exercitar um controle mais rigoroso do seu próprio consumo, possibilitando inclusive um uso mais racional desses bens, desses produtos que são escassos, e que eles sempre são extraídos da natureza, e isso vai facilitar o controle por parte do apartamento, da família, do morador que faz parte do condomínio. Então, tudo aquilo que é medido é mais facilmente controlável. E esse é o objetivo fundamental do projeto.